E aí pessoal, belezinha? Sejam muito bem-vindos ao canal. Sejam muito bem-vindos também a esse vídeo, esse primeiro vídeo, né, de conteúdo do canal, que é sobre um assunto que andou pairando em algumas notícias, né, lá pelos anos 2016 ou 2015, né? Não me lembro bem, mas passa rápido, né? Que é sobre a Crimeia, né, que tinha sido anexada pela Rússia, né, era da Ucrânia. Nem todos os países reconhecem essa anexação, que foi a partir de um plebiscito, né? Mas para entender um pouco da história da Crimeia, a gente vai hoje analisar um período da história dela, né? Que definiu muito o que hoje é a Crimeia, que é o período do Khanat crimeano, né? Claro, a Crimeia teve toda uma história antes, né? Que eu vou comentar um pouco no vídeo que irei fazer futuramente sobre os povos iranianos no leste europeu, né? Quando for falar dos citas, né? Mas entre Idade Média e Idade Moderna existiu esse Khanato, né? Que daí eu vou dar uma análise nos aspectos gerais, como origem, ataques onde o que o Khanato fez e que ele ajudou com o Império Otomano, características sociais, econômicas, políticas, e como ele decaiu e foi anexado pela primeira vez pela Rússia, né? Então sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre o Khanat crimeano, ou então Kırım Hanlığı. Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel Kırım. No século XV, quando o Khanat surgiu, existiam diferentes povos lá No sul da na Península Crimeana haviam gregos, que já estavam ali desde a antiguidade, e também genoveses, que vieram ali por causa do Império Bizantino. Também tinha na Península Crimeana búlgaros e khazares, né, que eram dois povos túrquicos de mesmo ramo, parentes dos atuais Chuvash, falarei deles em outro vídeo. Os búlgaros, que eram túrquicos, que se eslavizaram na região de que hoje é a Bulgária, né? E os godos da Crimeia, povo germânico, que ali chegou no século V. Para isso, temos que voltar lá para o século XIII, com o surgimento e expansão do Império Mongol, né? E por conta do grande tamanho e também por outros fatores, acabou se dividindo. A porção europeia se transformou na Horda Dourada, por causa em que a tenda onde era governada era dourada, né? E também esta se dividiu com o tempo, né? Em outros canatos, o de Kazan, o de Nogai, o de Astrakhan e o da Crimeia. Esse da Crimeia que surgiu por causa de alguns clãs tártaros, né, um povo túrquico, todos nômades, né, se fixou na península da Crimeia, tornou sua yurta, né, seu lar, sua terra natal em turco. E um desses clãs, o clã Giray, ele reivindicou sua origem genghissida, pois, de acordo com a tradição das estepes, né, o clã que reivindicasse sua origem genghissida teria direito ao poder. E eles vinham do Toqa Temür, ou Jayatu Khan, que era um dos netos do Genghis Khan. Assim, o primeiro Khan foi Rado I Giray, que durante seu reinado tentou manter a independência desse Khanato, mas teve que se exilar na Lituânia. É importante lembrar isso para um pequeno detalhe depois, né? E os seus filhos começaram a disputar o poder. Um deles teve seu primeiro reinado, né, o Menli, mas depois outro filho, Durnevlet, pegou o poder, e aí o Império Otomano veio para dizer, vamos parar, vamos ver quem é que vai ficar no poder, e colocou Menli. Depois de Menli veio Mehmed I, que morreu cedo, né? Não conseguiu ficar muito tempo no poder, ficou até 1523. Daí os filhos dele também foram disputar o poder. E aí o Império Otomano interviu de novo. Só que daí a situação já ficava um pouquinho diferente, pois o sultão agora iria escolher todo Khan que viesse. Deu o sétimo Khan, o Sahib,
ele se destaca por ter criado uma nova capital para esse Kanato crimeano, Bakhchisarai, que hoje é conhecido como Bakhchisarai, né? E tem a Casa do Khan lá também, que hoje é um museu. E antes as capitais eram Salachuk, na época do Hadza, e Kırkyer, que era uma fortaleza, na época do Mengli. Na segunda metade do século XV, 12 ataques só na comunidade polaco-lituana, principalmente na região da Podólia, onde hoje é o noroeste da Ucrânia, acima da Moldávia. Depois teve outro ataque, foi a queima de Moscou, em 1571, no contexto das guerras russo-crimeanas, né? Onde também o Kanato crimeano teve vitórias sobre o Kanato de Astrakhan, né? E depois este Kanato, ele veio a se extinguir, e os Nogai, né, que era o seu povo, que é parente dos cazaques, né, povo túrquico também, acabou se movendo para o norte da Crimeia, né, acima da península. E teve outro ataque, também a Moscou, só que mais tarde, né, nas guerras russo-turcas, em 1769, também a Moscou, em que se conseguiu 20 mil escravos. Teve também ataques contra os cossacos, também ajudaram os otomanos em ataques contra os persas, e também atacaram a Hungria 2 vezes, né? No cerco a Szigetvar, no ano de 1566, que foi o terceiro cerco otomano na Hungria, e um outro ataque que foi em 1717. Os escravos eram vendidos principalmente em cidades portuárias, tal como Kaffa, no leste da Crimeia. E sobre essa cidade, até mesmo o autor lituano, né, o Miquelon, ele chega a descrever a cidade como um abismo insaciável e sem lei, que bebe do nosso sangue, né? Então, outros relatos dizem que o tratamento dos escravos dependia de muito de quem acabava pegando eles, comprando eles, né? E que, claro, não só na Crimeia, mas também em outros lugares do Império Otomano, o pior tipo de escravidão era aquela dos galés. E falar sobre alianças do Kanato crimeano chega a ser cômico. Porque ontem, quem eu ataquei ontem, eu vou me aliar hoje e amanhã eu vou atacar de novo. Então, essa foi a situação da revolta de Khmelnytsky, ou também chamada de Guerra Cosaco-Polaca, em que o Kanato crimeano ele se aliou primeiro aos cossacos durante 5 anos, né? E depois, isso foi no século XVII, essa revolta. Depois se aliou aos polaco-lituanos por 2 anos, depois voltou para os cossacos. 1 ano só de aliança. Como visto lá no início, a relação com a comunidade polaco-lituana, né, sempre foi muito especial. Que já desde o primeiro Khan, que se exilou lá, né, era, digamos, o primeiro lar dos Khans, lar de exílio dos Khans crimeanos, né? Então, por mais que atacavam muitas vezes, como foi atacada a Podólia, eles também se aliavam, né? E nessa revolta os polacos não ganharam, né? Eles perderam influência sobre os cossacos, mas de qualquer modo os crimeanos não deixou passar, né? E ajudaram um pouco os... Então, lá pelo século XVIII, né, o Kanato crimeano já começou a decair. Pois era um movimento de mão dupla, né? Que o próprio Império Otomano já estava começando a decair, os territórios dos Balcãs estavam começando a
serem dominados pelo Império Austro-Húngaro, né? Isso eu vou detalhar com mais profundidade em algum futuro vídeo sobre o Império Otomano, né? Acho que mais de um vídeo, que é um assunto longo, mas enfim. E também o aumento do poderio do Império Russo, né? O poderio dos impérios europeus em geral. O Tratado de Karlowitz, de 1699, também já foi um stop para o Kanato Crimeano já parar de atacar a região da Ucrânia, né? No século XVII, né, na primeira metade, surgiu o Kanato Calmúquio, que é de mongóis que ali ficaram na região oeste do Mar Cáspio, né, perto do Cáucaso. E ali com o Ayuka Khan, eles ajudaram os russos em ataques contra o Kanato. Daí os russos e ucranianos, né, eles atacaram lá pelo século XVIII a Crimeia nas campanhas de Chigirin e a campanha crimeana, né? No caso, a imagem que aparece dessa campanha crimeana é de uma derrota que os russos sofreram, mas de qualquer modo a Crimeia ficou bastante detonada, né? Isso no contexto da Guerra Russo-Turca. Daí o Tratado de Küçük-Kaynarca, de 1774, ele veio para dizer o quê? O Império Otomano, a Crimeia agora é independente. Vocês já não influenciavam, já não faziam muita coisa lá em cima, né? Já não tinham uma gigante influência lá, uma certa influência, mas não muita. E agora é independente, mas é alinhada com a Rússia, né? E nisso, a Caterina II, filha do Potemkin, que ele atuou na marinha russa lá em expedições lá contra a Crimeia, nas guerras, né? Guerras russo-turcas. Caterina II aqui virou a rainha, né, no caso da Rússia. Ela viola o tratado e anexa a Crimeia, né, no último reinado, que era o de Shahin Giray, um Khan que, para tentar, tipo, resolver lá a situação que estava já a Crimeia, por causa de toda a detonação que os russos estavam causando, né, o território e tudo mais, até mesmo mudou a dinâmica dos territórios, né, dos camponeses, que já não pertenciam mais aos mirzas, né, mas que pertenciam tudo ao Khan, né, tal como no sistema turco-otomano mesmo, né, pertencia tudo ao Khan e aos associados ao Khan, os da família, né, eram assim divididas as terras nesse último reinado. Sobre a administração do Kanato Crimeano, né, como a gente já estava vendo, administrado por um Khan, que antes do sultão começar a intervir nessa escolha do Khan, quem escolhia eram os beis, os chefes das famílias nobres, dos clãs, né? E haviam 4 clãs principais, né? Em que seus chefes eram os Kharat Beis. Esses clãs principais eram os Khypchak, Argan, Shirin e Baran. Esses beis eram como governadores das províncias da Crimeia, né? Que eram chamadas de beyliks. E além disso, também havia o Khalga Sultan, que era associado à família do Khan, né, e estava na linha de sucessão, aliás. Ele geralmente governava a porção leste da Península Crimeana e também era o chefe militar quando o Khan não estava. E havia também o Nureddin, que também era relacionado à família do Khan, e ele governava a porção oeste da península. E havia também Anaben, que geralmente era a mãe ou irmã do Khan, que era de uma importância semelhante a Valide Sultan, que é a mãe do Khan, no caso, mãe do sultão, no caso do Império Otomano, né, um cargo que existe lá em Constantine, e dessa semelhança, né? E também existia a Uluben, que no caso era esposa do Khan, que tinha uma importância semelhante ao do Nureddin. Havia também participação dos cossacos e dos circassianos, que é um povo do Cáucaso, né, do noroeste caucasiano, que hoje são os abásgos, os abecácios, os chapsug, aquela região ali onde é Sochi, também a Abecácia, que tentou se separar da Geórgia, né, e também a participação dos Nogai, que eles tinham migrado, né, do Khanat de Astrakhan, que acabou se extinguindo, e indo ali para a região norte da Crimeia. A cidade de Bakhchisarai,
Starei Krym, que atualmente, que esse é o nome atual, no caso o antigo nome era Eski Krym, e Chufutkale, que no caso era aquela antiga capital de Kharkiv, só que daí se transformou nesse nome que significa a fortaleza dos judeus, né? Era uma cidade diretamente controlada pelo Khan. Também havia Orkap, que era uma fortaleza, né, que se localizava no extremo norte da península, justamente na fronteira entre a península e o continente, né, que era um ponto estratégico, que era tanto administrada pelo Khan, pela família do Khan, quanto pela família de Shirin. Existiam os miletes, tanto no Kanato Crimeano quanto em todo o Império Otomano, né, mas no caso da Crimeia, nela ficavam pessoas que não eram de etnia crimeana, no caso, né? Não eram islâmicos também, como os genoveses, armênios também, que haviam ali, gregos, judeus, também haviam tártaros judeus, aliás, né? Circassianos, né? Entre outros povos, como os godos também. Direito crimeano, né? Ele era uma mistura do direito tártaro com o direito islâmico, né? Já que eles tinham se islamizado ainda na época da Horda Dourada, e do direito otomano. Os camponeses eram relativamente livres, né? Eles só tinham que pagar taxa diretamente aos vilarejos, né? Aos prefeitos, digamos. E os mirzas, que eu tinha citado o nome deles antes, né? Eles eram tipo os donos de terra. E também haviam os mufti, que eram as pessoas que foram responsáveis pelos assuntos religiosos, né? E também por terras doadas a fins religiosos sem querer retorno financeiro. Também havia os Qadi Asker, que eram os chefes dos juízes de toda a Crimeia, né? E os Qadi, que eram os juízes de cada região da Crimeia. Sobre a economia, né, como o povo tártaro crimeano era nômade, né, mesmo tendo se fixado, eles praticavam pastoralismo, né? E os povos ali dominados, como os gregos, os godos, né, eles praticavam agricultura, né, e eslavos também, como tabaco, vinho e produção até de frutas, né, eram os principais produtos. E também se tinha artesanato, né, produção têxtil, de tapetes, né, um acessório muito conhecido assim dos turcos em geral, tanto Império Otomano quanto Kanato Crimeano, até na Ásia Central, e eram vendidos em bazares, né, nas maiores cidades, como em Bakhchisarai, Eskişehir e Kafa. E também levados, né, nas cidades portuárias, eram levados para as outras regiões, até mesmo regiões do Império Otomano. Sobre a arte e a arquitetura crimeana, dá para destacar a fonte de Selim II Giray, que ela é considerada de uma ótima engenharia e também uma das melhores fontes para tomar água de Bakhchisarai, e também a fonte das lágrimas do Kırım Giray, que ele, além de ter construído vários monumentos em Bakhchisarai e outras cidades, né, ele construiu essa fonte pois ele tinha conhecido uma jovem polonesa no harém. Ele tinha ido para a guerra, ela acabou morrendo cedo, e daí na volta, né, quando ele soube disso, ele tinha ficado extremamente abalado e construiu isso aí para representar a eterna tristeza dele. Enfim, então é isso, gente. Hoje acabou passando um pouco mais de 10 minutos, né? Pensava assim, estipular mais ou menos isso, mas inevitável, né? Acabo me empolgando, fugindo um pouco do assunto, mas tudo acaba se tornando conhecimento, né? Tá tudo interligado de alguma forma. Então, a edição também não ficou uma grande coisa, assim, porque utilizei o próprio editor de vídeos do Windows 10, porque o Movie Maker não salva o projeto, mas enfim. Mas é isso, né? É início de canal, então espero que tenham gostado. E qualquer erro de data ou de informação, posso ter cometido algum equívoco, né? Podem comentar, sugestões também de melhorias na forma de gravar ou de falar, coisas assim. Então, alguns erros eu vou deixar ali descritos nos comentários ali, só pra corrigir algumas coisinhas que eu percebi que errei. E também eu vou deixar as fontes bibliográficas, né? E das imagens também. A maioria eu peguei na Wikipédia mesmo, né? No artigo sobre o Kanato Crimeano e também nos artigos
subsequentes, né, nos hiperlinks, por exemplo, lá do Tratado de Karlowitz, das batalhas também. Enfim, é isso. Valeu, gente. İmanım doktor doktor civanım ah ne dersin